Então, boa noite a todos. Vamos para a segunda palestra da nossa primeira semana da Engenharia Civil, áreas de atuação profissional. Nós estamos agora com o engenheiro civil e de segurança do trabalho, o Ricardo de Tomasso Bastos. Ele vai falar sobre responsabilidades, visão na engenharia pública. Gostaria novamente de agradecer por ter aceito o convite, por estar aqui com a gente essa noite, Ricardo, passando um pouco do seu conhecimento aos nossos futuros engenheiros civis. E muito obrigada em nome da faculdade, toda a coordenação aqui da Faculdade Cristo Rei. Passo agora a palavra para o Ricardo. Muito obrigada. Boa noite a todos. O agradecimento é sempre nosso, né? Antes de mais nada, né, Daniele? Eu queria ressaltar uma coisa que meu pai sempre falava para mim. Você vai fazer alguma coisa, você não esqueça de que você vai estar aprendendo. Essa noite eu aprendi a perceber se eu estou fazendo alguma besteira no Facebook. Vou começar a observar melhor. Estou brincando, só para relaxar. É realmente uma belíssima palestra, Daniele. Eu não tenho a mesma expertise que a Daniele, tenho um sotaque diferente, o povo do Sul adora, mas não tenho a mesma expertise, não sou professor, e, enfim, eu fiz uma coletânea de algumas coisas que eu acho que são importantes para a gente ressaltar diante da responsabilidade, que é uma palavra que às vezes a gente tem medo. Tem dias que a gente acorda e fica assim meio ressabiada, né? Puxa vida, eu tenho que fazer uma determinada ação hoje que vai me talvez traumatizar para o resto da vida, né? E há tempos eu fazia uma participação num curso de cuidador de idosos, que todo mundo me perguntava, poxa, mas o que você fala lá? Está me dando um retorno aqui, vocês estão me escutando bem? Tem alguém com o microfone ligado, gente? Peço o Arthur. Que todos silenciem. Deve ter alguém. Deixa eu ver, Ricardo. Valeu. Então, aí eu chegava e falava assim, mas qual é o problema? Né? O cuidador de idosos também tem que ter um cuidado arquitetônico nas coisas, né? Principalmente de casa. Sem levar em consideração que a gente tinha que levar a eles um pouquinho de informação que a gente pode passar, né? Que vale muito a pena quando você começa a gerenciar alguma coisa. Na realidade, quando a gente cuida de alguma coisa, quando cuida do filho, quando cuida de um bem seu, você está gerenciando aquilo. Se você tiver um pouco mais de informação sobre aquilo, você vai cuidar melhor, com certeza. Na realidade, ninguém é dono da verdade. Mas uma verdadezinha a gente guarda lá dentro do bolso, dentro da cabeça, né? Nas nossas ações, cada dia que passa, a gente vai conseguindo melhorar. Então é nisso que eu acreditava. E acabava, Richard, que eu ficava surpreso, porque eu chegava de lá, que era normalmente à noite, eu chegava de lá e falava, puxa, aprendi mais uma coisa hoje. Eu ia para ensinar alguma coisa, passar alguma coisa minha, mas eu aprendia mais. Então, virava ano, entrava ano, eu não largava, né? Porque me trazia um benefício enorme. Eu conhecia gente que conheço até hoje, que tem uma paixão por cuidar dos idosos, e aquilo ia me contagiando. E pena que terminaram com um projeto, com um programa, mas eu fiquei, acho que 9 ou 11 anos, não sei. E aí me perguntavam, mas você faz isso gratuitamente? Eu falo, poxa, mas você quer o quê ainda receber em troca? Né? Todo um benefício, né, da pessoa chegar e dizer, olha, a pessoa com quem eu estou cuidando,
eu estou percebendo que ela está melhorando. Ela está conseguindo ter mais confiança para andar. Ah, mas por quê? Ah, só porque eu botei um tapetinho lá no banheiro, um tapetinho de borracha daqueles que gruda no chão, né? Gastou o quê? Ah, R$ 1 ali naquela casa de R$ 1, de $1, né? Sei lá. E então são pequenas coisas que vão construindo as esperanças da vida da gente. E eu falo sempre, um homem não vive sem esperança. Eu acho que a gente tem que plantar todo dia alguma coisa para fazer amanhã. Todo dia. Bom, acho que vocês já perceberam que eu não sou daqui, mas sou procopense hoje. Há 30 anos que eu estou aqui. Graças a esses cabelos brancos aí, eu faço jus à minha vontade de continuar aqui em Cornélio Procópio. Tenho verdadeira paixão por essa cidade, porque aqui eu tenho muito mais amigos do que consegui construir nos meus 30 anos de Rio de Janeiro. Hoje eu estou com 61, então vocês veem que agora já está passando, né? Já cruzei o Cabo da Boa Esperança. Agora eu não volto mais, né? E sempre me pergunto, poxa, mas você trocar Cornélio Procópio pelo, né? Trocar o Rio de Janeiro por Cornélio Procópio, e eu falo, ué, e por quê? Qual é o problema? Vocês mesmos dizem que aqui é onde morar se vive bem, não é? E é verdade, né? Aqui a gente pode ter essa tranquilidade. Meu carro está lá fora, eu não sei nem quem é que está sentado, encostado nele, nem me interessa. Lá no Rio eu estaria preocupado. Vocês já perceberam isso? A gente não percebe porque não tem essa falta. Quando você passa por uma situação de quase ser sequestrado, você fica começando a ficar em pânico. E aí começa a entender o que é o pânico, né? Mas, voltando lá ao que interessa para a gente aqui, eu fui convidado para falar de alguma coisa que seria importante na Semana da Engenharia. Eu não poderia deixar de falar sobre responsabilidade. Na realidade, nesses 30 e poucos anos, 35, 38, alguma coisa assim que eu estou formado, eu não sei fazer outra coisa a não ser pensar nessa bendita palavra. Eu falo bendita porque penso que é nela que a gente constrói alguma coisa. Não é nela que a gente destrói, é nela que a gente constrói. Vocês vão ver por quê. Aí a gente tende a uma visão mais da engenharia pública, porque hoje eu estou desempenhando uma tarefa pública, né? Que já descobri desde que eu cheguei aqui. Eu cheguei aqui, vim trabalhar na prefeitura, trabalhei 18 anos, depois fui ser empresário, um zero à esquerda, 9 anos de empresário. Não sabia vender para Richard, para Marco Antônio, ninguém comprava de mim. Mas acabei conseguindo construir bastante coisa. Enfim, hoje eu estou aqui na UTF, graças à insistência desse cara de cabelo branco que falava, vai fazer o curso de engenharia de segurança, é a primeira turma. Depois você vai virar professor. Bola, não virei professor. Dei aula, mas não virei professor, porque na realidade o lugarzinho deles está reservado, né? É bastante diferente a gente ser um profissional da iniciativa e ser um professor, né? O professor ele atende a uma parcela do mercado que eu chamo de que são os verdadeiros parteiros dos profissionais. São eles que colocam os profissionais no mercado para que eles consigam, dali para frente, começar a se virar sozinho. Né? Eu estava vendo aqui a Daniele, estava observando ela falar das redes públicas, né? Essas redes são públicas. Tudo que a gente faz é público.
Quando você trabalha na iniciativa pública, o seu patrão é quem está do seu lado, quem está na rua, quem você encontra na padaria e até você mesmo. É a grande diferença. Na iniciativa privada, você até puxa um pouco a brasa do seu patrão, mas na pública não pode. Porque você está tirando de você mesmo, do outro contribuinte. Então é extremamente mais complicado. Porque essa noção você só consegue começar a entender vivenciando. Tá? Então, eu fiz uma apresentação aqui, eu vou ter que passar muito rápido, porque ela é bastante extensa, eu vou deixar ela aí depois, não sei como é que vocês multiplicam isso, né, Monique, mas para depois se ver com mais calma, porque vale a pena a gente se inteirar, vale a pena a gente abrir aqueles cadernos do CREA. Olha, não estou defendendo o conselho, não, mas quem fez esses documentos são profissionais. Vocês que são profissionais ou que vão ser profissionais devem de lê-los, que são aqueles profissionais que já estão lá beirando o cabo da Boa Esperança, que começaram a escrever, né, Richard? Escrever coisas que aprenderam lá atrás, que não vale a pena bater a cabeça. Tá? Então, vamos lá. Deixa eu compartilhar aqui a tela. Aqui não apresentar agora, né? Eu sou expert em apresentações. É isso mesmo. Bato a Daniele imensamente. Vou logo avisando. Tela inteira, vamos lá. Demora um pouquinho. Hã? Demora um pouquinho, foi? Foi? Não, ainda não. Aqui ainda não. Não foi? Não, coloque apresentar, daí clique em cima, daí para compartilhar e coloca compartilhar. Ah, ok. Faltava clicar em cima. Tá? Isso. Foi? Tá indo. Aí, foi? Foi? Isso. Só oculta essa barra de baixo, fazendo favor. Isso. Aí, agora é só colocar em modo inteiro. Isso. Vamos lá. Show de bola. Show de bola? Show. Pode ir. Vocês estão me vendo, mas como a Daniele falou, a gente não vê os comentários, né? Não é isso? Sim. Isso. A gente vê, mas você não vê a gente. Quem quiser... É triste, né, Daniele? Durante a apresentação, quem quiser já puxar o microfone para tirar dúvida, ou deixa a perguntinha no chat que a gente já vai conversando, tá? Isso, aí depois você passa para mim, faz que nem a Daniele fez, que vai dar certo. Deus quiser, vai dar certo. Vai sim, vamos lá. Já passei por momentos piores. Então, vamos lá. Responsabilidades, tá? Diante de tudo que a gente viu, né, lá da Daniele, chega desde lá dos pequenininhos, né, dos homens das cavernas, já havia uma necessidade de construir alguma coisa, de se abrigar, né? Então, a origem de tudo isso que a gente vai falar, está lá atrás, né? E acabou se transformando em técnicas da construção que vem há milhares e milhares de anos projetando uma condição da gente cada vez morar melhor, cada vez ter condições de habitabilidade, né? E, evidentemente, cada país, cada região tem uma situação diferente, tem uma técnica diferente, isso é natural, né? Elas foram, digamos, desenvolvidas de forma diferentes, mas semelhantes nesse contexto, né? Ou seja,
a necessidade foi criar o abrigo, né? A forma de se abrigar, de se proteger das intempéries, dos outros, né? Dos outros indivíduos que queriam guerrear, seja como for, né? Armazenar mantimento. Todas as atividades humanas, elas tiveram o início lá na antiguidade, né? E isso acaba marcando o advento da engenharia e da arquitetura. É exatamente aí que começa a nascer essa vontade de engenheirar, né, que a gente fala. E daí surgiu a dualidade entre construção e edificação. Na realidade, a construção, né, que a gente fala que é o gênero, ela é tudo que gira em torno da engenharia em si, né, de construir alguma coisa, né? A edificação já é uma espécie de construção, tá? Poderia-se falar de uma ponte, de uma barragem, de um viaduto, né? Depois a gente pode até perguntar, alguém sabe qual é a diferença de um viaduto e uma ponte? Alguém sabe? Poderia dizer? Vocês estão me ouvindo, gente? Olá, galera. Turma aí que já está mais avançada do terceiro período. O que vocês acham que é a diferença entre uma ponte e um viaduto? Vamos participar. A água passar por baixo. Oi? A água passar por baixo. A diferença está na água, né? Quem que falou? Eu não vi quem foi. Foi o Hamilton. O Hamilton, a diferença realmente está na água. A ponte passa por cima da água, né? Ela atravessa um riacho, um córrego, né? Talvez até uma represa, né? A ponte Rio-Niterói, uma lagoa, uma enseada, alguma coisa, né? E o viaduto, ele passa por cima de outras ruas ou outros viadutos, né? Essa é a grande diferença. Mas a diferença aqui que a gente queria ressaltar entre a construção e a edificação. Às vezes se mescla as duas palavras, mas a edificação já é uma construção de habitação, tá? Que pode estar como forma de trabalho ou desenvolver para um culto religioso, uma escola, seja como for, tá? Ela detém técnicas usadas para a construção de edifícios, né? A construção em si, ela pode ser muito bem uma rua, uma obra qualquer, né? Que aí você vai generalizar como sendo uma obra em si, né? Aí fala que se a construção é o conjunto de operações empregadas na execução de um projeto, tá? Então, é uma palavra mais generalizada. A edificação já requer uma especificação, ou seja, é uma casa, um prédio, alguma coisa que habita, né, e se destina a abrigar a atividade humana, né, como eu lhe falei, que vem de lá de trás, ok? E isso é no mundo inteiro. Prédio, por exemplo, a palavra prédio em direito significa genericamente a propriedade fundiária, a terra com suas construções e servidões. Mas hoje em dia ela vem levando uma retórica, né, mais privativa da construção em si, né? Em muitos laudos e até mesmo em escrituras, né, de alienação, vem escrito a palavra prédio, separada do terreno, mostrando que é uma edificação que está construída naquele terreno, assim assado, tem 100 metros quadrados e tudo, então ela vai caracterizando uma edificação, ok? Aí vem a responsabilidade entre muros e cercas, que são, na realidade, responsabilidade de ambos os vizinhos. E aí eu destaquei algumas cenas aqui
engraçadas que a gente muitas vezes já passou. Divisa de terreno, tá? Quais são as linhas limítrofes, né? Aí aqui a gente vai analisar primeiro as linhas verticais, tá? Que é essa linhazinha vermelha aqui, tá? Essa linha limítrofe do terreno, ela está dividindo o terreno do seu José e o terreno do seu João, tá? Nesse caso, o muro divisório pertence ao seu João. Esse murinho aqui que ele fez, quando ele comprou o terreno, ele fez um muro partindo da linha limítrofe para dentro do terreno dele, tá? Então aí aqui diz que a responsabilidade é do seu João fazer a manutenção, reparar e pintar o muro. Não há necessidade do José, né, do lado direito, construir outro muro. Ele pode muito bem usar esse muro como sendo o muro divisório. Porém, se ele quiser fazer alguma coisa, tem que ter a anuência do seu João. Vocês sabiam disso? Outro caso. Sabia. Sabia, né? Outro caso, quando Sabia. a linha limítrofe passa exatamente no meio do muro, que é o que todo mundo quer que aconteça, né? Ou quando você vai morar na casa, você acha que o muro está no meio, a sua linha do seu lote está exatamente no meio. Nem sempre isso acontece, tá? Mas quando está no meio, a responsabilidade é dos dois. É o mesmo caso de uma parede divisória de uma casa geminada. A parede é dos dois. Nenhum dos dois pode demolir, remover ou alterar o muro sem a anuência do outro. Essa responsabilidade que o seu José tem é a mesma, vai ser a mesma do seu João. Também não pode pendurar nada pesado, como armário, qualquer coisa, sem a anuência do outro, do vizinho, né? Por quê? Porque pode vir a acontecer algum problema. Se ele não está sabendo, a responsabilidade não é dividida. Ok? Também não pode encostar fogão, forno, churrasqueira e afetar o muro passando calor no imóvel vizinho. Entendeu? Então, a responsabilidade que um tem, ela se divide com a do outro. Muitas vezes acontece de você ter um problema com o seu vizinho e você ter a vontade de provocá-lo fazendo o mesmo tipo de problema ou causando outro. Tipo, infiltração, seja lá como for. Quando, na realidade, isso está completamente errado. Mesmo naquela situação anterior em que o muro estava dentro de um terreno só. Você pode demoli-lo, mas também não pode afetar o seu vizinho em condições que ele vá ter problemas. Ok? Já nesse outro caso, o muro está exatamente dentro do terreno do seu José. Então, a responsabilidade é total dele. Ele pode, inclusive, tirar esse muro. Tá? O seu João, da esquerda, ele pode se utilizar desse muro. Você vê que ele fez a casa encostada na linha limítrofe, encostada nesse muro. Ele pode fazer até uma parede aqui junto, mas pode utilizar esse encosto desse muro, não tem problema algum. Certo? Agora, se ele utiliza o muro para subir a parede aqui, ele já está invadindo o terreno do seu José, certo? Qual é a responsabilidade que ele tem? O seu José, como o muro está totalmente no terreno dele, se ele um dia quiser tirar o muro e vir a parede abaixo, não tem problema algum. É lógico que ninguém vai fazer um negócio desse, mas o seu José poderia até fazer isso, que ele não estaria errado. Ok? Ricardo, Oi? Ricardo, já vou aproveitar as perguntas que já estão dentro da figura. Nossa, vamos lá. Pode ser? Pode? Dentro dessa daí? Isso. A Cris, ela pergunta, melhor construir dentro do terreno da gente, então?
O ideal para você nunca ter problema é você construir dentro do seu terreno. Entretanto, hoje em dia, com a dificuldade de se conseguir um terreno de boa largura, né, o que ocorre? Todos esses terrenos de condição mais precária, eles são provenientes de programas habitacionais que normalmente são de áreas extremamente complicadas de se lotear, e a tendência da prefeitura, né, é você colocar o maior número de pessoas possíveis dentro daquele terreno, dentro daquela área, digamos assim. E aí fazem lotes ínfimos, né, indo lá no limite da norma. Aqui, por exemplo, se eu não me engano, a norma é de 10 metros a largura do terreno. Terreno em qualquer lugar da cidade. Veja bem, eu estou falando uma coisa que pode ser que já tenha se mudado, mas eu acredito que ainda seja a mesma. E essas legislações variam muito de cidade para cidade. Cada cidade manda na sua própria legislação, faz a sua própria legislação. Muito se copia, mas a cidade tem autonomia, né? O município tem autonomia para fazer a sua própria legislação. Então, aqui, por exemplo, a largura mínima seria, acho que 10 metros de largura. Em 10 metros de largura, se você fizer uma casa e mais uma garagem ao lado, você só fica praticamente com um cômodo e um corredor, e mais a garagem. Entendeu? Não tem tanto espaço assim. Então, fatalmente, se você fizer a parede da divisa dentro do seu terreno, você já está perdendo aí cerca de 15 a 20 centímetros de cada lado, se forem dos dois lados. E isso faz, às vezes, uma certa diferença. Então, o ideal seria, nessas áreas mais populares, se fazer a divisa compartilhada, que é aquela situação aqui do muro meio a meio. Esse seria o ideal. Ok? Positivo. Tem uma pergunta do Fabrício. E no caso do seu João, fazer encanamento externo do seu José? Nós vamos chegar lá. Então tá. Vamos chegar lá com alguns encanamentos, talvez melhore a pergunta. Pode ser? Pode ser. Deixa eu só ver outra se vai ser mais para frente. Tem uma aqui do Diego. Vamos ver se vai ser mais para frente. Se o muro estiver dentro do nosso terreno, mas o vizinho vem a utilizar o muro de forma que eu não autorizei, como posso proceder? Existe algo judicial que tenha que ser feito? Sim, mas antes da justiça, logicamente a justiça está aí para proteger a gente em qualquer circunstância, né? Embora, antes disso, existe a formalização de procedimentos da fiscalização municipal. Toda prefeitura tem um setor chamado fiscalização, né? Que é comumente chamado de fiscalização de posturas, né? Eles têm as equipes de fiscais, você vai lá, faz um procedimento de reclamação, né? Olha, o vizinho está colocando essas circunstâncias, né? Está se utilizando de um muro que está dentro da minha divisa, né? E a prefeitura leva lá um representante dela, que é um fiscal de posturas, e ele vai encaminhar uma conceituação. Veja bem, o que é o ideal para esse fiscal fazer? É fazer uma medição para ver se realmente quem o reclamou está correto. E nem sempre ele tem a possibilidade de fazer isso, que é uma medição que às vezes custa um certo trabalho, né? Então, normalmente, o que ocorre? O fiscal vai lá para orientar o indivíduo que provavelmente, né, aí ele não consegue comprovar na hora, que ele não deveria se utilizar daquele tipo de atitude. Se ele continuar repetindo, aí a necessidade é de se fazer uma medição de toda a quadra para chegar até o lote
dessa pessoa e verificar formalmente com técnicas utilizadas, inclusive pode-se até utilizar topografia, para certificar disso. E aí sim, criar um documento que a gente chama de laudo técnico, afirmando, ou seja, por um técnico, afirmando que aquele muro está dentro do terreno que a pessoa se diz proprietária, né? Aí sim o vizinho fica sem respaldo técnico. Aí, nesse caso, você pode acionar a justiça. Mas antes disso, você pode apresentar a esse vizinho toda essa documentação e ver se ele se convence disso. Se de tudo não houver nenhum convencimento, aí o certo é partir para pequenas causas, que talvez seja o suficiente, né, para resolver essa situação, né? Mas isso é muito comum. E pelos 18 anos que eu passei na prefeitura, eu recomendo uma coisa: se a pessoa que perguntou está tendo esse problema, eu recomendo uma coisa: primeiro converse, depois procure a prefeitura, tente sempre convencer o seu vizinho, porque é uma briga demorada, tá? Posso fazer uma pergunta? Pode. Você falou na parte de documentação, tudo isso, não sei como é que foi, você falou que faz 30 anos que ficou no Rio e 30 anos em Cornélio. Mas aqui em Cornélio tem bastante terreno invadido. Você dá uma opinião sobre isso, sobre muro, essas coisas em terreno invadido? Você fez a referência dos 30 anos no Rio e 30 anos aqui para saber qual seria, se teria alguma diferença, não? Isso, eu acho que no Rio e aqui depende de população, né, e de forma de resolver. Então deve dar uma diferença de uma cidade da outra. Eu diria até que não só no Rio, mas todo grande centro, esses problemas são exacerbados. No interior, né, nós somos uma cidade do interior, esses problemas são bem menos aparentes, né? Existem, é diário esse problema na prefeitura, mas em grandes centros é muito maior, porque o volume de pessoal é muito maior, é assustadoramente maior. A proliferação dessas casas e dessas construções é comensuravelmente maior, e isso acaba saindo não da responsabilidade, mas da condição da prefeitura ter uma resposta mais precisa. Aqui, por exemplo, se você... na minha época, a gente saía uma ou duas vezes por dia para resolver tentar resolver um tipo de problema dessa natureza, né? Numa cidade como o Rio de Janeiro, certeza absoluta que isso ia ser muito maior, né? Tá respondido. Tem alguma dúvida a mais? Acredito que sim, Ricardo, pode. Ok. Podemos tocar? Pode sim. Posso tocar, né? Então, vai no caso 4, que seriam construções com fundações, né? Aqui na casa da direita do seu José, você vê que tem pilares, né? E, em azul aqui, com fundações dentro do seu próprio terreno. Vocês estão vendo a linha limítrofe aqui, né? Então, dentro do terreno do seu João, ele fez a estrutura da sua construção, tá? Se utilizando de uma fundação sem invadir a linha limítrofe, inclusive para baixo do terreno. Isso aqui é exatamente o que deve ser feito. Da mesma forma que o seu José também se utilizou de uma proposta de uma fundação correta. Ok? Agora, não acontece isso normalmente. O que muitas vezes acontece é no local da fundação,
a haver a invasão do terreno vizinho. O que vocês acham? Isso está certo ou está errado? O seu João, né, da esquerda, ele poderia ter feito isso ou não? Qual é o dano que ele está causando ao seu José? Perante a lei, o seu João está errado. Oi? Perante a lei, o seu João está errado, por ter uma invasão de uma propriedade que não seja dele. Exatamente. Sem levar em consideração que qualquer coisa que o seu José for construir aqui próximo à divisa, pode acontecer um dano nessa fundação. Isso que eu ia comentar agora. Que Tá. impossibilita também o seu José de fazer algo nessa divisa, né? Isso, exatamente. O seu José pode processar o seu João? Pode. Porque o seu João está errado. Mas isso não acontece, às vezes, até tipo de forma assim, sem a pessoa saber, por causa do profissional que fez? Sim, sem dúvida. Sem dúvida. Porque provavelmente que entra... ele contratou alguém. E a pessoa Isso. que contratou que não Aí fez. que vem a responsabilidade do profissional, né? Isso, exatamente. Aqui a gente está colocando nomes, né? No seu José, o morador da direita, e o seu João, o morador da esquerda, né? Mas sempre deveria acontecer deles estarem sendo orientados por um profissional, né? Certo? Certo. Tá, mais para frente, lá na frente, a gente vai ver que existe também uma responsabilidade patrimonial do seu José e uma responsabilidade patrimonial do seu João, além da do profissional. Ok? Nós vamos chegar lá, tá? Outras situações em que aqui na esquerda, no caso 6, a galeria de águas pluviais está passando dentro da linha limítrofe da casa, né? Essa linha limítrofe aqui, inclusive, o que aparentemente parece ser a frente da casa, o desenho está feio, né? Uma casa feia, mas é representativo isso. A frente da casa, essa linha a gente chama de linha predial. Não sei se vocês já ouviram falar nisso. O predial do terreno é a linha que divide a calçada do terreno. Ok? Aqui você vê uma galeria de águas pluviais invadindo essa linha predial, né? Essa linha limítrofe do terreno de propriedade do seu João. Quem está errado aqui no caso? A prefeitura. Isso. Ok? Isso acontece muito frequentemente. Muito frequentemente. E qualquer dano que o seu João tenha, ele tem que acionar a prefeitura municipal para corrigir esse problema. Coisa que a prefeitura não deveria construir desta forma, e sim fora dessa linha limítrofe. Ok? A mesma coisa podendo acontecer também com trens, metrô, seja lá como for. Tá? Ok, gente? Ok. Ok. Agora, vamos lá. Em unidades de prédios, a linha limítrofe, né, ainda vertical, ela está no meio das paredes. Tá? Aqui é um apartamento em que uma pessoa está tomando banho e a outra está vendo televisão num outro apartamento. A gente chama de área privativa. Né? A linha limítrofe, ela passa no meio das paredes. Ok? Ela, inclusive, limita também a área comum do prédio. Tá? Aí, quando você forma um prédio, forçosamente a legislação lhe obriga a fazer uma convenção do condomínio. Ou seja, nessas áreas comuns vão ter, todos os condôminos vão ser responsáveis pela manutenção dessa área. Essa área privativa, quem vai ser responsável é essa senhora aqui que está de bobe. Entendeu? É o proprietário de cada área. A área comum, quem é responsável é o
o condomínio, são todos os condôminos em harmonia, que normalmente não tem, né? Professor. Agora, as outras divisas, né, linhas limítrofes que passam horizontais e verticais, né, em instalação sanitária, por exemplo, que tem condições de ressaltos, né, de enchimento, né, aqui é um vaso sanitário com piso elevado para se conter uma tubulação de esgoto. Aonde está a linha limítrofe? Na metade da laje que divide um apartamento do outro. Ok? Já em outra situação, quando essa laje ela é rebaixada para se haver essa conformação do esgoto doméstico, essa linha limítrofe ela passa circundando essa laje que foi rebaixada. Ok? Já no caso... Já no caso de tetos rebaixados com forro, essa linha limítrofe, ela passa no meio do forro. Ok? Isso é muito utilizado em condições de prédios de menor poder aquisitivo, vamos dizer assim, né? Porque esse forro é um pouco mais barato de se executar em razão daquela outra condição aqui de laje rebaixada, que é a melhor situação possível, né? Entretanto, dependendo da arquitetura, essa laje rebaixada fica feio, né, no andar de baixo, ok? Então tá, vamos lá. Aqui ela passa no meio do forro. E aqui, se não tem forro, não tem nada, ela vai passar exatamente dessa forma com que está se vendo. Ou seja, o que esse desenho aqui mostra para a gente? Todo esse encanamento aqui, mesmo que não tenha divisão nenhuma, forro nenhum, todo esse encanamento aqui é de responsabilidade de quem? Do vizinho lá de cima. Ok? Ok, gente? Ok, ele que vai ter que manter a manutenção daí, né? Exatamente. Se der problema de vazamento, o problema é dele, não no de baixo. Tá? Então quer dizer, o de cima responde pelas instalações de baixo e assim por diante. E assim por diante, exatamente. É evidente que quem detecta o vazamento provavelmente é o de baixo, que vai verificar que está pingando, está fazendo alguma coisa. Mesmo nessas condições de forro, aqui é chato pra caramba, porque se for gesso acartonado ou gesso, vai ter que trocar toda a placa, quando dá um vazamento. Aqui, já na laje, é complicado, porque o vazamento você não vê com tanta rapidez, e às vezes ocorre, né, que essa água aqui, que sai do vaso sanitário, é uma água que a gente chama de servida, né? É uma água que já foi utilizada, e tem muita, digamos, urina, que tem ureia, e ela costuma corroer a armadura que tem, a ferragem que tem nessa laje. Aí, quando ela começa a aparecer o vazamento aqui por baixo da laje, costumeiramente, a estrutura já apresenta um dano que, em situações de cidades muito próximas ao litoral, esse dano é muito acentuado por causa da maresia, tá? Não é comum aqui para a gente esse dano, quando aparece, ser um dano muito grave, ok? Mas já em cidades litorâneas, esse dano, quando aparece, é interessante fazer um reforço nessa estrutura de laje. Procurar ver em que estado está a armadura para poder corrigir, tá? Então, aqui as legislações sobre direito de vigilância, isso daí está para depois vocês consultarem, né?
É evidente que as leis estaduais e municipais, isso varia de cada local, né, cada estado e cada município. Essas municipais, então, às vezes municípios contíguos são completamente diferentes. Tem que se tomar um cuidado danado quando você vai fazer um trabalho numa cidade que você não conhece a legislação. Impreterivelmente, todo serviço que você for fazer numa cidade diferente, abra. Hoje em dia a gente tem a facilidade do site da prefeitura local. Normalmente as prefeituras já disponibilizam as principais legislações ali naquele site. Dá uma passadinha ali e verifica em código de postura, código de obras, vê as legislações, porque isso modifica completamente. Não vá pensando que é igual na sua cidade, tá ok? Não podem esquecer isso. Do Estado fica mais difícil. Difícil não é cotidiano, a não ser quem mora em cidades limítrofes de Estado, né? Às vezes está fazendo um serviço no outro estado, às vezes está fazendo aqui. Mas quem mora mais para o interior, fica um pouco mais dificultoso a ação em um outro estado, e sim em outra cidade, que é mais simples. Então, veja bem, isso tudo, a responsabilidade civil, ela, para acontecer, tem que haver um dano, são os 3 pressupostos básicos. Tem que haver um dano, tem que ter a identificação da culpa ou o autor do dano. Aconteceu um vazamento, por exemplo, né? Tem que ter a identificação desse autor. Foi no apartamento de cima que vazou para o apartamento de baixo, seja como for. E haver uma relação de casualidade entre o fato culposo e o mesmo dano, o que fatalmente se chama de nexo causal. Ou seja, vazou porque trincou a tubulação, vazou porque a tubulação já perdeu a resistência ou a estrutura forçou a tubulação a se romper, entendeu? É o nexo causal. É uma coisa está ligado à outra. Ok? Porque também o material não era bom, né? Ou o material não era bom, o produto não tem uma representatividade boa no mercado. Isso é muito comum em construção civil, principalmente em construção civil. Nas outras engenharias também, mas a construção civil ela reúne uma gama imensa de materiais. A gente é obrigado a estudar praticamente todos os materiais, que a cada ano que passa se criam materiais diferentes. E às vezes nem tem legislação propícia para enfrentar alguma particularidade de nos dar uma sustentação. Então, a gente é obrigado a trazer a contento essa percepção de, olha, é um material novo, eu nunca usei. Primeiro, procura ver quem já usou, conversar com quem já usou, verificar depois de usado, principalmente depois de alguns anos, evidentemente, depende do material. Um piso, por exemplo, você vê o desgaste do piso, né? Então, esses fatos são importantes para você construir uma ideia. Até a Daniela estava falando, né, de construir uma forma de agir, né? É exatamente isso. A forma de agir do profissional, ele tem que ter a responsabilidade atrelada a fatos. Nós somos um técnico, certo? O que a gente escreve quando a gente põe a nossa opinião, né? Quando a gente está colocando um parecer, é a nossa opinião que está ali, né? Só que é uma opinião técnica. A gente tem um partido, tem um time de futebol. Eu sou tricolor lá no Rio, aqui eu sou palmeirense. Mas isso interessa se teve o vazamento ou não? Não interessa. Entendeu? Então, quando a gente está colocando a nossa opinião, é uma opinião técnica. E por que você chegou naquela opinião técnica? Porque você estudou. Porque você já usou o material, ele nunca apresentou aquilo. Porque você nunca usou aquele material,
ou porque você teve uma informação de uma indicação de um fabricante ou de um outro profissional. Quer dizer, isso tudo faz parte da tua concepção técnica para chegar a uma opinião, que se chama parecer, laudo, técnico, seja lá como for, é uma opinião técnica sua. E ela, às vezes, chega a ter peso de resolução perante a justiça. Um perito, ele, às vezes, tem um fardo muito grande, porque é na base da opinião técnica que vai ser decidido, às vezes, até o resto da vida de uma pessoa, né? O juiz decide, mas quem auxilia o juiz numa condição técnica é todo o técnico, né? Então, vamos lá. Na responsabilidade civil, ela pode se dividir em objetiva e subjetiva. Qual é a grande diferença entre ela? É o tal chamado nexo causal. Quando você consegue provar um nexo causal, aconteceu isso por causa daquilo. Aquilo foi o causador do desastre ou do vazamento, seja lá como for. Aí ela é bastante objetiva, a responsabilidade civil, e quem cuida disso é o Código de Defesa do Consumidor. Compete só ao acusado a provar que não causou o dano reclamado e a vítima provar apenas o dano. Agora, quando envereda pela teoria da culpa, né, aí é o tal negócio. Tem que é indispensável se provar a culpa ou o dolo, né? Que daqui a pouquinho a gente vai ver qual é a diferença de um e do outro, para que daí ocorra o dever de indenizar. Ou seja, se está assim obscura a causa do negócio, do acontecimento, então é uma responsabilidade, a gente fica com a responsabilidade civil subjetiva ainda, entendeu? E aí, quem recebeu aquele dano, né, a vítima em si, ela que tem que provar quem que causou o dano. Deu para entender a diferença? E quando... É a mesma coisa. Fala. Tem um terreno que faz o corte e o vizinho tem o muro que daí provoca a rachadura no muro do vizinho, né? Exatamente. Ele tem que provar que foi o corte do terreno que provocou a trinca no muro dele, né? Sim, mas acontece o seguinte, dependendo desse corte, se você fez um corte com técnicas inadvertidas, aí você criou um nexo causal. Ou seja, foi por causa do corte, mal feito, ou por indevido, de forma indevida, é que causou a rachadura no muro do vizinho, por exemplo. Então você cria o nexo causal, que é aconteceu isso por causa daquilo. Isso. Sentiu a diferença? Agora, quando você não sabe, cheguei lá, fui fazer a escavação, como manda as regras, como manda a boa técnica, estaqueei todo o muro para depois escavar, ou seja, protegia o desbarrancamento, e na hora que eu fui retirar a terra, ou seja, estava tudo nos conformes, e acabou aparecendo a trinca. Aí, veja bem, você usou de boa técnica, usou o que deveria ter feito, e ainda assim apareceu um problema. Aí você tem que se utilizar de outras técnicas periciais para justamente chegar a ver por que causou aquilo lá. E é a vítima que tem que fazer isso. No caso, quando há um nexo causal, basta você mostrar, trincou meu muro aqui porque o cara escavou errado, não usou técnica nenhuma, pronto, acabou. É nexo causal. Aí defesa do consumidor, pode se utilizar desse código,
que, pequenas causas, inclusive, você é ressarcido. Ok? Agora, quando não se sabe de cara a culpa, né? De forma que a empresa ou o construtor fez tudo que devia ter sido feito corretamente, mas mesmo assim ocorreu algum dano, aí tem que se usar o Código Civil para achar condições de chegar a 3 palavrinhas bastante sutis e diferentes uma da outra, para verificar qual foi a ação que o culpado fez. Ele fez com negligência, ele fez o ato com imprudência, ou ele foi imperito? Ele se utilizou de imperícia. Nós vamos falar isso mais para frente. Tá? Mas aí é você se aprofundar nas ações em que o profissional ou o construtor se utilizou para chegar àquele dano. Tá? No final das contas, vai chegar a uma condição satisfatória de saber quem foi o culpado e quem que deve pagar pelos danos. Tá? Mas é uma condição, digamos, subjetiva, não objetiva, não direta. Ok? Posso passar? Sim. Pode passar. Pode, professor. Tá, alguém me avisa da hora aí, né? Que a gente fica sem horário aqui, tá ok? Culpa e dolo, qual é a diferença entre um e outro? A gente costuma perceber na hora que acontece alguma tragédia aí, né? Que a pessoa agiu em condição dolosa, né? Mas na nossa profissão, nas nossas atividades, existem também essas duas atitudes, a atitude em culpa e a atitude em dolo. Que a culpa é a violação de um dever pré-existente, ou seja, você deveria ter atenção, você deveria ter a cautela, o cuidado com aquilo, né? Na hora de escavar, você deveria procurar uma tecnologia para escavar melhor, para primeiro proteger, para depois escavar, né? Ou seja, você deveria ter habilidade para isso. Você nunca fez, então não faça sozinho pela primeira vez. Ou então vá assistir alguém fazê-lo. Ok? Então, isso é uma situação, quando você viola esse dever seu, é culpa. Agora, quando você quer, né, você procura aquela proposta, né, que vai trazer um problema, aí é um dolo. Ok? A diferença? Você pode até, digamos assim, chegar a ter uma impressão de que, puxa vida, eu tentei fazer o melhor possível. Entretanto, na nossa profissão, a responsabilidade ela é inerente àquilo que você aprende e àquilo que você não aprende. Se você não aprendeu a fazer, não o faça. Primeiro aprenda. Na visão jurídica, os acidentes e doenças decorrentes do trabalho, em sua maioria, ocorrem devido à culpa. O dolo é muito difícil de acontecer. Acontece, mas é muito difícil. A culpa é uma ação, uma conduta ou omissão de alguém que não quer que o dano aconteça. Lembrando mais uma vez, é quando você, puxa vida, não sabia que ia acontecer isso. Mas ele ocorre pela falta de 3 coisas: negligência, imprudência e imperícia. Vamos ver a diferença entre elas. Negligente é a omissão voluntária de cuidado, falta de atenção. Por exemplo, você vai fazer uma limpeza numa máquina em funcionamento. Vai dar pane. Ok? Vai se machucar. Isso é uma negligência. Ok? A imprudência é quando é uma falta involuntária, né? Daquelas medidas de segurança, da consequência
do que pode acontecer ou não, né? O que a gente chama de excesso de confiança. Não, isso aqui é fácil, eu vou fazer, tudo bem. Isso é imprudente, né? Por exemplo, como a foto aqui, fala em empilhar caixas e volumes sem obedecer à recomendação de arrumação. Dá problema. Você tem que obedecer às regras, né? E mesmo assim, às vezes acontece. Aí é uma fatalidade. A imperícia. Aí você vê aqui a foto de um cara de óculos com uma máscara de papel, né? É a falta de aptidão especial. E a imperícia, na realidade, eu acho que talvez seja a coisa que mais acontece em obra, né? O cara não tem experiência nenhuma e põe uma trenazinha na cintura e vai achar que vai fazer uma casa. Aí vai dar problema. Ok? Então, um fundamento moral da responsabilidade é a culpa ou o dolo. Isso é o que fundamenta, tá? E o Código de Defesa do Consumidor regulamenta toda essa condição do profissional liberal, engenheiro civil, principalmente. As fontes das responsabilidades da atividade da construção podem ser legais, contratuais e extracontratuais. A legal é toda aquela que a lei impõe para uma determinada conduta. Tá? Ou seja, eu não posso fazer isso, então, por força de lei, então é uma responsabilidade legal. A responsabilidade contratual é aquela que surge de um ajuste entre as partes. Bom, você vai fazer uma casa, você vai fazer um contrato com uma pessoa, com o proprietário. Se você fugir alguma coisa dali, é uma responsabilidade da construção civil, uma responsabilidade civil, mas de regime contratual. Tá? E esta contratual é aquela que surge do ato ilícito, ou seja, contrário ao direito. Tá? Se você não tem direito de, por exemplo, na sua cidade, de colocar um batistaca à meia-noite trabalhando, então não precisa nem de contrato, você está infringindo uma legislação da lei de sossego, seja lá como for, essas condições não podem ser trazidas a nível de contrato. Ela é extracontratual. Nesse caso, eu diria que seria legal também, porque ela está infringindo uma legislação, tá? Mas existem situações que podem não estar no contrato, não está na lei, mas ela é contra o direito, ok? E aí aqui eu trago alguns prazos de garantia, por exemplo, você vai reclamar defeito de vício oculto, né? Que logicamente são mau funcionamento de uma instalação que o camarada fez, né? Na hora que você recebeu o produto, estava tudo bem, né? Você foi lá acender a instalação, ligou, desligou, tá tudo bem. Porém, aquilo dali, na hora do funcionamento mais extenso, começou a esquentar e começou a derreter. Isso é um vício oculto, entendeu? Nesse caso, você teria, por exemplo, 90 dias de prazo e 5 anos da entrega, dentro dos 5 anos da entrega. Entendeu? Então, isso aqui são prazos que, na realidade, essas tabelas a gente acaba consultando só quando aparecem os problemas, né? Para você ver em que pé você pode se formar. As modalidades da construção civil são técnicos e ético-profissionais. Olha a gente aqui falando de ética, quando a Daniele falou de ética, existe a ética profissional, que quem regulamenta muito bem isso, e é muito legal, é o sistema Confia-CREA. Lembrando que o Confia é uma entidade federal. Ele regulamenta todos os CREAs que são estaduais. A jurisprudência, a jurisdição do CREA é uma jurisdição estadual. Ou seja, o CREA do Paraná é diferente do CREA de São Paulo, é diferente do CREA do Rio, e assim
por diante. Quando eu vim do Rio para cá, eu tive que, trazendo o meu CREA do Rio, meu registro do Rio, chegar aqui, pedir um visto ao Paraná, ao CREA do Paraná, dizendo, olha, eu sou profissional e gostaria de trabalhar aqui. Posso? Aí ele me deu um visto Paraná. Ok? Então, dali para frente, o CREA Paraná começou a observar a minha atividade profissional. Ricardo, só Oi. Só para a gente deixar por dentro do horário, mais uns 10 minutinhos. Mais 10 minutinhos, beleza. Deixa eu ver aqui. Quanto que eu tenho? Se tiver dúvidas, pode tirar aí, pode colocar nas perguntas, hein? Sem dúvida. Bom, aqui eu vou dar um salto mortal aqui. Eu tenho que dar um salto mortal aqui. Não, beleza, tudo bem. Então vamos passando. Então, gente, modalidades da responsabilidade dentro da Constituição Civil. Ela pode ser a técnica e ético-profissional, a civil, quando você, praticado um dano, requer a reparação pelo profissional ou proprietário por até 5 anos ou 10, tá? E aí cada caso é um caso. Tem as penais ou criminais, quando a infração é caracterizada como um crime ou uma contravenção, né? E as trabalhistas, quando giram em torno da realização de um serviço perante uma empresa. Tá? Casos de isenção da responsabilidade é quando você está no exercício regular de um direito reconhecido, ou seja, você está totalmente regular, você está totalmente dentro das normas, tudo correto, e alguma coisa saiu fora dos seus planos. Você pode requerer uma isenção de responsabilidade. Por quê? Porque você provou que está dentro de toda a legislação, tanto trabalhista quanto técnica, seja lá como for, você se salva em razão disso. Por isso é que a gente sempre formaliza aquela ideia. Leia a norma antes de fazer qualquer coisa. Cada atividade tem uma norma. Se não tem um velho conselho de um amigo, ou um profissional mais experiente. Tá? Sempre procure informação de alguém que já fez, mas principalmente se você está dentro das normas. Se você colocou lá o teu fator de segurança de 1,4, não foi 1,3, e a norma pedia 1,4, você está corretíssimo. Aconteceu uma tragédia por algum outro evento qualquer que foge da sua alçada. Um outro caso de isenção é uma ocorrência de um caso fortuito, ou de força maior, que são duas coisas bastante diferentes, porém, em algumas coisas elas se assemelham. O caso fortuito, você vê aqui, em fato da natureza, ainda que cause danos a terceiro, por imprevisibilidade e inevitabilidade, ou seja, é inevitável e imprevisível. Esse é o caso fortuito. Agora, o caso de força maior é em função de um ato humano, né? E fato necessário que, por sua imprevisibilidade e inevitabilidade, duas atividades semelhantes à ocorrência de caso fortuito, cria impossibilidade para cumprimento das obrigações. Por exemplo, a pandemia que nós estamos vivendo. Então, por exemplo, você pode se utilizar de uma isenção de responsabilidade por uma questão dessa, se for o caso. Aconteceu que, digamos, alguém caiu no buraco que você tapou, mas não pôde verificar porque não estava lá para verificar, porque a obra ficou paralisada e no contrato dizia que a obra paralisada, a responsabilidade é do seu proprietário na guarda. Certo? É um motivo de força maior que você pode ativar. Que alguém caiu no buraco, seja lá como for, ou alguém tirou.
tá? Ou, às vezes, até um ato governamental que ocorre que modifica completamente a visão daquela oportunidade. Ok? Então, ó, esse slide é bastante importante. Antes de construir, vistoria cautelar, contrato e depois o RT. O que é vistoria cautelar? Por cautela, você vai no local, vistoria e, se for necessário, faz um laudo de tudo aquilo que você está vendo. Na vizinhança, ó, eu vou construir um prédio aqui nesse terreno, mas do lado tem uma casa, já tem uma trinca no muro do lado. Tá? Isso serve principalmente para iniciativa pública. Aqui, se eu for construir alguma coisa que está na divisa do terreno do lado, eu tenho que fazer uma vistoria cautelar imediatamente, antes de qualquer coisa, qualquer ação, porque qualquer coisa que acontecer no vizinho, ele vai reclamar de mim, principalmente porque ele acha que é um ente federal. E, na realidade, quem acaba se responsabilizando, não sou eu, Ricardo, diretamente, sim a universidade. A universidade pode me responsabilizar, mas a responsabilidade direta é da universidade. Então, ó, nunca esqueçam isso. Vistoria cautelar, formaliza um contrato e faça uma RT. Por que formalizar um contrato? É aquele acerto, é aquela condição que a Daniele estava falando, né? Da ética, né? É aquilo que ficou acertado entre as duas partes. Isso é fundamental. Só que a gente só lembra quando aparece o problema. Puxa, por que eu não fiz aquilo lá? Por que eu não coloquei aquela cláusula lá naquele contrato? Que se acontecesse alguma coisa, a responsabilidade era dele. Quanto a isso, quanto a aquilo, seja lá como for. E a RT? Por que a RT? A RT, como todo mundo sabe, é a anotação de responsabilidade técnica dentro do CREA. No CAL, é RT. Registro técnico, se eu não me engano. Veja, eu sou engenheiro, né? Me desculpem. Mas a ART, que é a anotação de responsabilidade técnica, é exatamente o contrato que você faz com o seu cliente dentro da esfera técnica, dentro de uma esfera do Conselho Federal, Conselho Estadual. Ok? É o registro daquilo que você está fazendo. Isso é importantíssimo. Não esqueçam nunca de fazer em qualquer atividade que você tenha. Tá? Mesmo dentro de uma empresa, faça RT. Ah, mas Ricardo, a empresa lá não tem história de ficar emitindo RT, porque tem que pagar, né? Eu te diria uma coisa: faça e pague você mesmo. Essa RT, lá no futuro, vai te dar a condição de você provar para quem quer que seja, se precisar, estar em outra empresa, ou seja lá como for, utilizar aquela RT, porque é um registro profissional de que você fez aquele serviço. Quantos colegas que estavam trabalhando em empresas públicas, inclusive, que não faziam RT porque desperdício de tempo e tal, não sei o quê, e hoje se arrependem porque a forma com que se faz de se aventurar a alguma obra hoje, principalmente na iniciativa pública, é você comprovar por ART, comprovar o registro da atividade profissional para poder participar daquele evento de licitação. Sem essa comprovação, você não pode participar. Ah, mas isso aí é atrelado à empresa? Não necessariamente. A empresa pode, por exemplo, eu estou de folga em casa, de boa, aposentado, mas eu tenho um calhamaço de ART, de responsabilidades técnicas que eu fiz na minha vida inteira. A empresa bate na minha porta, ou então liga no meu celular e fala assim: escuta, eu preciso participar de uma licitação lá na Amazônia. Você não quer participar comigo? Eu coloco você, eu contrato você na minha empresa
para você, a gente chama de carregar a sua experiência profissional dentro daquela empresa. Então, você vai negociar o seu passe, digamos assim, dentro daquela empresa, participar daquela licitação, pode participar da obra, seja como for, dependendo do edital, das regras, né? O edital é uma regra de como se dá aquela licitação. E você ganha dinheiro com isso, para o resto da vida. Não é uma boa coisa? Bom, vamos lá. Então, aí tem uma historinha que eu contei de uma coisa que esse escritor Meirelles, esse autor Meirelles colocou, de uma coisa que acontece muito frequentemente, é interessante depois vocês lerem. Construtor e proprietário, de quem é a culpa? Nem sempre é do profissional. Se você conseguiu registrar que aquilo que o proprietário quis fazer não poderia ficar sem manutenção, não poderia ficar sem sinalização, seja como for, ou alguma coisa que pudesse dar algum problema, o culpado é o proprietário. Ok, gente? Por exemplo, essa construção que todos viram cair há pouquíssimo tempo. Vocês lembram disso? Lembro. A lei? Lembram? Lembro. Acho que foi em São Paulo, né? A lei, ao contrário do antigo Código Civil, responsabiliza o proprietário em caso de danos a vizinhos e terceiro. Quando resultante da ruína de edifício ou construção, carente de reparos, abandono negligente da construção. Distingue-se, entretanto, o dano causado pela ruína da obra ou dano causado por ato do construtor ou de seus prepostos. Ou seja, se você deixar uma construção também abandonada, companheiro, de quem é a culpa? Do profissional que estava lá dando orientação? Você tem que verificar exatamente isso, tá? Então, a construção pela administração pública, ela pode até causar danos a vizinho ou terceiro na execução de uma obra, e se o lesado, né, a pessoa vitimada, demonstrar o nexo causal, é o suficiente para a responsabilidade civil recair na entidade. É evidente que a entidade, né, o órgão, ele pode muito bem acionar o profissional, como é comumente acionado, mas vem para a empresa pública. Por isso, a responsabilidade na iniciativa pública ser, eu diria, até maior do que a nossa responsabilidade civil em ações da iniciativa privada. Tá? Ela é um pouco mais característica. Aí eu falo de responsabilidade ético-profissional, que tange, inclusive, pelo autor do projeto, né? Você não pode fazer o plágio, né? Que é a cópia de partes do projeto, né? Ou então uma usurpação, que é a reprodução na íntegra do projeto, chama-se usurpação, ou então uma pequena modificação sem uma autorização. Se a gente licitou um projeto e vai fazer uma obra e nesse interim precisa fazer uma modificação, uma pequenina modificação, evidentemente, não trocar uma cor, né, de uma parede, seja lá como for, mas alguma alteração que modifique alguma coisa nessa construção, nesse projeto, você tem que ter a autorização do profissional que fez aquele projeto. Caso contrário, você pode estar sendo processado por ética profissional. Tá? E esse processo é oriundo do CREA. Tanto é que, em algumas condições, há, inclusive, a necessidade de se apresentar uma certidão de nada consta de infrações éticas, tá?
As responsabilidades trabalhistas, de fornecimento, né? Você vai fazer uma obra ou por empreitada, ou por administração, ou por tarefa. Normalmente, o que se faz é pequenos serviços por tarefa. Por administração, é aquele proprietário que não quer se ver envolvido com aquilo, com a obra em si. E aí contrata um profissional justamente para conduzir a obra por ele. Ou então, por empreitada, né? Que tem duas formas de fazer e tudo, mas a empreitada basicamente é aquela que você contrata o serviço. Eu quero fazer uma churrasqueira ali no fundo de casa. E o cara vai lá e faz. Tá? É um serviço um pouco mais fechado, digamos assim. Tá? Isso são só coisas. A responsabilidade dos tributos, que nada mais justo de se complementar, você tem que ler a legislação, tem que verificar todo o condicionamento, né, de cada cidade, de cada estado, de cada país, seja lá como for. Em todo e qualquer lugar você tem que observar sempre toda a legislação tributária, inclusive. A administrativa, né, para a condição pública, a responsabilidade civil, ela vem de uma lesão ao patrimônio de alguém, né? A responsabilidade civil. Agora, a responsabilidade administrativa, ela demanda de uma falta ao interesse público, ou seja, alguém que roubou, trabalhava numa iniciativa pública e roubou o erário público. Como? Ele levava propina de uma obra que acontecia em tal lugar e assim sucessivamente. Acho que não é nem aqui no Brasil, né, que acontece isso, ou que acontecia, não sei. Essa é uma responsabilidade administrativa, que pode demandar uma responsabilidade civil, ela pode se diversificar também numa responsabilidade civil, se entender que aquele desfalque em si também trouxe lesão a alguém em particular. Então, vai para a responsabilidade também civil. Tá? Aqui algumas legislações da responsabilidade administrativa. As sanções podem ser uma mera multa, embargo da obra, interdição de atividades, suspensão temporária, cancelamento, seja lá como for, faltas éticas com advertência, com ou sem censura, né? A responsabilidade do desabamento é admitido a responsabilidade dos proprietários quanto aos danos causados por desabamento ou desmoronamento de obra, ressalvando que o direito do proprietário de regressar à ação posteriormente contra o profissional responsável técnico pela execução da obra, se este agiu com negligência, imperícia ou dolo, ou seja, é uma condição, desabou. Tá, mas por que desabou? É uma situação não objetiva, é subjetiva. Então, vai se analisar se houve negligência, imperícia e dolo. Tá? Lembra daquela lâmina lá? A obra clandestina, por exemplo, é uma obra sem nenhuma licença, você não passou nem na prefeitura, nem passa perto, ou faz durante o final de semana. Então, é uma responsabilidade que está mais atrelada ao município em si, à prefeitura. Por isso, a fiscalização municipal está sempre atuando na defesa do público em si, né? Evidentemente que uma obra clandestina ela pode vir a causar algum dano ao público, e essas ações são ligadas à responsabilidade civil da obra clandestina. Tá? Responsabilidade do servidor público, ele pode ser administrativa, civil ou penal. Né? Normalmente, se atende sempre a uma responsabilidade administrativa quando o ato ele é, digamos assim,
até mais simples. Quando é enorme, ele passa pelas 3 esferas, né? Aqui vale ressaltar a diferença entre um ato comissivo e um ato omissivo. Alguém saberia dizer a diferença entre um e outro? O ato omissivo é aquele, pela própria palavra a gente já aprendeu, que é a omissão, é deixar de fazer alguma coisa, né? Tá. Se a pessoa administrativamente responde por uma responsabilidade administrativa por um ato omissivo, ela deixou de fazer alguma coisa que devia fazer, certo? Ok, correto. Agora, o ato comissivo é exatamente que ela deixou de fazer, ela fez aquilo que não poderia ter feito. Aí é um ato comissivo, tá? Beleza, gente? Então, agora, a engenharia pública se caracteriza por ações profissionais, empresas privadas, ela está dentro da Lei Federal 11.888, que tem garantido ao cidadão o apoio financeiro da União e dos Estados, que retratam no programa Casa Fácil e no Campo Fácil, aqui dentro do Paraná, tá? Em outros estados tem outros programas. Aí, verificando nessa comissão temática de engenharia pública, eu verifiquei lá no site da Portal da Transparência do Confea, você vê que já tem um relatório final criando essa comissão em 2019. Né? Em 2020, esse relatório vai sair até o final do ano. Tá? E os nossos vizinhos, irmãos do CREA Santa Catarina, já fizeram até uma cartilha, que vale a pena, nesse endereço que está aí embaixo, vale a pena dar uma olhadinha nessa cartilha, que é muito legal. Tá? Bons exemplos a gente devia copiar sempre. Né? Gente, já está acabando. Agora eu posso apresentar algumas coisas que às vezes a gente pode rir, mas é de chorar, são coisas de obra. Aquela foto fantástica de 1932, eu achei uma de 2011. A diferença entre a peculiaridade dos trabalhadores naquela época, né, do boom da construção dos Estados Unidos, e hoje, com todo aparato de EPI e tudo, eles continuariam na mesma situação perigosa, né, Marco? Você que adora isso, né? Verdade. Aqui às vezes até pior hoje. Aqui é uma listinha de compras de quando você tem que tratar de uma doença, você procura um médico. De contabilidade, você procura um contador. Ação da justiça, cortar o cabelo é um cabeleireiro, né? Agora, construir uma casa, aí você procura um pedreiro, um mestre, um vizinho, chama, fala alguma coisa, o primo sabe de tudo, e vai por aí afora. Por último, você procura um engenheiro. É isso que acontece sempre. Aqui um detalhe bastante interessante, né, que os engenheiros civis mostrando a cor da camisa, né? Esse pode ser a gente agora, né, vendo essa determinadas situações aí que dá para se entender. Marco Antônio que adora essas chaves facas aí à direita. Essa aqui, ó, Marco. Quando não tem moeda no lugar, né? Esse cara aqui, eu não sei o que passou pela cabeça dele de fazer Eu acho que ele estava tão preocupado com a acessibilidade que ele não reparou que isso era uma caixa de incêndio, né? E essas coisas acontecem, gente. A gente pensa que não, mas acontece. Aqui, ó. Isso acontece. Isso daqui, ó, eu fui lá no Rio uma vez tratar de um prédio que estava cheio dessas condições aqui, ó. O prédio estava vindo à ruína. Esse aqui é muito interessante, ó, como é que o cara calçou o balancinho,
o outro está empurrando os galhos com... É muito, muito legal. Isso daqui quase não acontece, né, em obra pública. Exatamente onde a água deveria estar infiltrando, ou deveria estar direcionada, ela não está direcionada para drenagem. E aí vai, por aí vai. Esse daqui foi bastante interessante, né? Talvez uma condição de que o piso estava muito liso, né? Ele botou exatamente ao contrário. E aí vai. Muito obrigado a todos. Agora eu tenho que voltar aqui, peraí. E aí você pode fazer... Eu não sei se eu ultrapassei demais aí o horário. Olá, Ricardo. Vamos lá, Monique. Tem ainda dúvidas aí? Pode falar. Gente, tem alguma dúvida? É que eles foram interagindo já no começo, né? Conforme foram surgindo as perguntas, eu gostaria de agradecer pela excelente palestra. O final foi o melhor, né? Os erros aí que acontecem na engenharia, a gente fica até meio assim, nossa, mas isso acontece de verdade? Acontece mesmo. Então, é bom para a gente ver os erros aí. Chega a ser engraçado, mas é trágico, né? Mas é trágico, exatamente. É bem por aí. Por isso que eu gosto sempre de mostrar, porque a gente nunca acha que vai acontecer com a gente. E é uma coisa que é feia, a gente procura sempre esconder, né? Mas tem que mostrar justamente para não acontecer, né? Isso, show de bola. Parabéns mesmo, Ricardo. Obrigado. Até eu que não sou muito da área, né? Não sou, né? Aprendi um monte de coisa. Acredito que para os alunos também foi sensacional as informações. Alguém tem alguma pergunta, gente, para a gente finalizar? Alguma dúvida? Então tá, muito Em obrigado. relação a acervo, que agora foi explicado, como que funciona nesse caso o acervo do engenheiro? Tá, o acervo hoje o CREA... Oi? Hoje o CREA, Arthur, o acervo, ele está sendo exigido, inclusive, o acervo é tudo aquilo que você fez num determinado serviço, você tem que provar que fez. Como que você prova isso perante uma outra empresa da qual você está querendo fazer um serviço, por exemplo? Isso acontece muito em órgão público, né? A iniciativa privada também, mas eles se esquecem um pouco de fazer. Já na pública, a gente tem a obrigação de fazer, é a consulta do acervo. Então, já no próprio edital, quando se prevê alguma execução, você coloca quais são as regras do jogo. Você tem que apresentar acervo sobre alguma atividade referente a um item de maior relevância daquele edital. Por exemplo, eu vou construir um muro de arrimo. O muro tem 50 metros de comprimento por 3 de altura. Bom, tá, beleza. Então, eu como órgão público, como gestor, eu posso exigir que você, pelo menos, a empresa, né, tenha construído pelo menos até a metade desse volume desse muro de arrimo. Então, você tem que provar isso. Como é que você prova isso? É com a sua certidão de acervo técnico. A certidão você retira no CREA, só que o CREA hoje está forçando que você apresente não só a RT recolhida naquela época, mas também como um atestado de capacidade da empresa que você prestou aquele serviço. E agora, uma novidade. Se aquela empresa que você prestou o serviço não te der o atestado assinado por um engenheiro do sistema, aquele atestado não serve. Mas como? Se a pessoa já é um engenheiro, tem que ter um outro engenheiro que assine lá na entidade, para que aquilo vale lá... Não, não na entidade. Ele vai assinar na empresa que ele trabalha,
Ah, sim, na O empresa. outro profissional fez aquele serviço. Não, realmente foi a empresa X que foi o profissional tal, entendeu? Ele certifica que o profissional anterior... O engenheiro, então, diz que realmente ele fez isso. Ele foi lá... Exatamente. Se não for um engenheiro, não adianta a assinatura do dono da empresa. É que eu tinha comentado antes, quando o senhor estava falando a respeito das ARTs, aquela de fotografar lá para se respaldar futuramente. Isso A também vistoria entra, cautelar. isso. Entra também como acervo, né? Porque é um documento que você registra lá. Sim, o acervo, veja bem, o que a gente tem que entender é que o acervo, você pode acervar qualquer serviço que você faça. Se, por exemplo, você fez uma vistoria cautelar e isso gerou um laudo técnico, você vai fazer uma RT desse laudo técnico. Você pode acervar esse serviço do laudo. Olha, no dia tal, do ano tal, eu fiz um laudo assim, assim, assado, sobre isso, sobre aquilo. É que, no caso, o senhor também tinha comentado que tem empresa que não paga, tem que ter... E aí, prefere a pessoa própria pagar para que aquilo tenha um registro. Eu já trabalhei em empresa, isso acontece muito. Tem empresas, às vezes são pequenas, que não tem tanto recurso assim para custear o profissional, que falam, não, você vai lá, resolve o problema, então você quer, mas tem que emitir uma RT. Não, eu não quero emitir RT, não precisa. A RT é para você. Eles nem entendem o que é um CREA. O que eu falo é o seguinte, nesse caso, você pode emitir a RT sozinho. Se foi verídico que você fez o serviço, você deve emitir essa RT. Porque, na realidade, você pode precisar dessa certificação perante ao CREA. Não é bem ele que vai precisar, mas é de interesse próprio, né? De interesse próprio. E aí eu sempre falo, lembro sempre, se isso vai você verificar, lógico que não é qualquer serviço, mas se você verificar que é um serviço que é importante, assine, recolha a RT, que um dia você vai precisar. É benefício seu. Entendi. Obrigada, eu entendi. Ô, Ricardo, amanhã eles vão espremer o Edgar. E vocês aproveitem, viu? Porque o Edgar é o gerente regional, ele vai dar muito exemplo para vocês. Vocês vão adorar, viu? Opa, que bom, então. E quando um profissional numa empresa pública, que, como eu, por exemplo, precisa de alguma referência de um outro profissional, de um colega, que esteja na região, que trabalhe com uma determinada coisa, quem que a gente vai procurar? As referências que a gente pode ter. É o gerente, é o conselheiro. Escuta, você conhece alguém que trabalha com elevador? Eu não sou da área. Elevador é área mecânica. Ah, tem o Arthur lá que trabalha. Ah, bom, então tá. Tinha que falar do Arthur, né? Ô, louco. Arthur presta serviço aqui para a gente, muito bem, por sinal, e é um grande colega. Obrigado por estar aí presente também, Arthur. Isso aí, cara. Ótima palestra. Bacana, hein? Valeu? Eu estou vendo o Richa aqui sorrindo. Por que você está sorrindo tanto? É que você não Ele viu... vai fazer uma pergunta para mim amanhã, rapaz. Ah, tá. Amanhã eu vou estar junto também. Eu não vou estar na mesa redonda, mas eu vou estar de ouvinte. Vocês vão ver só. Vai ser O show. Richard tem um abacaxi para descascar lá, mas nós já resolvemos, viu, Richard? O salário mínimo já foi a representativa para promotora do Ministério do Bom, então vou receber em Jacarezinho, viu? Então vou receber aumento. Nós estamos brigando com isso daí agora, viu? Vamos para cima, vamos para cima. Tá certo, tá certo. Eu acho que a gente tem que se unir. Eu acho que essa questão salarial é uma questão que já passou da fase abusiva. Esse concurso aqui de Cornélio foi ridículo. É uma fase vergonhosa, sem dúvida nenhuma, e sem a união da gente não chegaremos a lugar nenhum.
Eu acho que a gente tem que se unir. Qualquer classe, ela tem que se unir para conseguir as coisas. Agora, é evidente, né? Com toda a tecnologia que a gente tem, com toda a instrução que a gente pode ter com essa tecnologia, ainda assim a gente não fazer nada, aí é deprimente, né? É isso? Show, perfeito. Obrigado, gente. Eu estou à disposição. Amanhã eu estou aí de novo para futucar vocês. Vocês vão ver só. Que bom. Se Deus quiser, Ricardo. Ô, Monique, só uma perguntinha para você, Monique. O link de entrada, porque não está aparecendo o nome da gente aqui, né? O que você mandou para mim é o mesmo que eu vou passar para o Regis e para eles? Isso, de Edgar? amanhã. Isso, Então de tá, amanhã. beleza. Show? Gente, muito obrigada pela participação de todos. Mas amanhã o outro link, né? Não perca. Isso, eu te encaminho também, a gente te encaminha, Tá. Ricardo. Obrigado. Muito obrigado pela participação de todos, pelas excelentes trocas de informações, né, de grandes profissionais aí. Amanhã será um grande dia também. Contamos com a presença de todos. Tenham todos uma boa noite, fiquem com Deus e até amanhã. Todos aí presentes. Boa noite, obrigado pela palestra. Obrigada a vocês. Boa noite a todos. Tchau. Boa noite a todos. Boa noite para vocês. Tchau, tchau. Boa noite a todos. Boa noite. Tchau. Tchau.